Na coletiva realizada após o treino do Flamengo nesta semana, o técnico Filipe Luís surpreendeu com uma resposta carregada de respeito e admiração ao ser questionado sobre Neymar, que vive grande fase no Santos após seu retorno ao futebol brasileiro. Bom, um jogador extraordinário, um grande amigo, ex-companheiro de seleção, tenho uma amizade muito grande, muito boa com ele, e é um privilégio para o futebol brasileiro que ele esteja jogando aqui novamente, né? Uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, conseguiu... Okay. Ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, um jogador que é determinante, um jogador que pega a bola e sempre faz alguma coisa, sempre faz uma jogada de perigo, de efeito, ou deixa algum companheiro na cara do gol. E esse tipo de jogador, obviamente que tentamos ter um cuidado especial. Primeiro, não deixar ele ter tempo, que não deixar ele receber, sempre ter gente em cima. Mas ele, claro, é um jogador tão determinante, ele tira sempre o marcador que vem perto, ele tem uma visão de jogo muito boa e acaba sempre colocando o companheiro dele em vantagem, né? Mas na verdade o Santos criou mais chances, não foi assim se não foi com nossas perdas da bola, né? Mais em transição, contra-ataques, momentos que a gente estava confortável, que a gente tentava acelerar a jogada, acabava forçando um passe, errando no meio e acabamos sofrendo assim, né? E eu tentei corrigir isso no intervalo, tentei segurar um pouco mais o Varela, sempre, principalmente para tentar segurar essas investidas, que era a única forma que o Santos estava criando perigo na gente, mas infelizmente no erro nosso eles conseguiram fazer o gol. Isso é futebol. Continuar insistindo em que nosso time tem que tentar se proteger bem desses contra-ataques, porque quando a gente tem muito tempo a bola, é a forma que o adversário tem de nos machucar. O comandante rubro-negro, que já foi companheiro de Neymar por muitos anos na seleção brasileira, não escondeu o carinho e a admiração que tem pelo craque. Mesmo agora, ocupando lados opostos no campo, um como técnico, o outro como atacante decisivos, Filipe Luís destacou o talento de Neymar e a atenção que qualquer equipe precisa ter ao enfrentá-lo. A fala repercutiu fortemente entre jornalistas, torcedores e ex-companheiros dos dois, e foi vista como mais uma demonstração da grandeza do ex-lateral, que conhece profundamente o futebol dentro e fora das quatro linhas. Eu joguei com o Neymar por muitos anos na seleção. Copa do Mundo, Copa América, amistosos, treinos, conheço o Neymar mais do que muita gente imagina. Sei o que ele é capaz de fazer com a bola nos pés. Sei também o quanto ele é competitivo, o quanto ele quer vencer, e o quanto ele consegue, mesmo depois de tanto tempo, surpreender dentro de campo, disse Filipe Luís, ao ser perguntado sobre a atuação de Neymar pelo Santos contra o Juventude, onde marcou 2 gols de rara beleza. Filipe Luís não hesitou em destacar que Neymar, apesar de ter sido seu parceiro durante muitos anos, hoje é um adversário a ser respeitado e estudado com atenção. Hoje ele está do outro lado. E quando você tem um jogador desse nível contra você, não dá pra vacilar. Ele desequilibra, ele atrai marcação, ele chama o jogo pra si, ele faz estrago. O time que não entende isso corre sérios riscos. A gente tem que se preparar muito bem quando for enfrentá-lo. Porque, se ele estiver num bom dia, e quase sempre está, é difícil parar. A resposta, embora bastante objetiva, teve um tom de carinho que só quem compartilhou grandes momentos no futebol pode transmitir. Filipe Luís lembrou dos bastidores da seleção e da convivência com Neymar nos principais torneios do planeta. Muita gente vê só o jogador dentro de campo, mas eu vi o Neymar em momentos difíceis, se machucando, se reerguendo, treinando com dor. Vi o quanto ele se cobra. Ele tem uma imagem descontraída, mas é um competidor nato. E isso explica muito porque ele ainda está jogando em alto nível. Voltar ao Brasil e ainda ser decisivos em um campeonato tão competitivo como o nosso mostra o quanto ele é diferenciado. Tem um carinho ali por parte de você com o Neymar, até deu para ver muitas movimentações e interações dele com você. Até teve uma hora no gol, não sei, acho que até o momento para você confirmar que depois do gol ele comemora, olha para você e fala, eu falei. Teve alguma coisa nesse sentido de ter provocação entre vocês? E queria saber também se teve alguma estratégia para poder pensada em cima do Neymar, né? Porque a gente sabe que é um jogador letal e que pode acabar com o jogo como fez. Teve alguma estratégia? E queria que você pudesse falar também sobre essa troca que você teve com ele. Bom, um jogador extraordinário, um grande amigo. Ex-companheiro de seleção, tenho uma amizade muito grande, muito boa com ele, e é um privilégio para o futebol brasileiro que ele esteja jogando aqui novamente, né? Uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, conseguiu... Okay.
Ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, um jogador que é determinante, um jogador que pega a bola e sempre faz alguma coisa, sempre faz uma jogada de perigo, de efeito, ou deixa algum companheiro na cara do gol. E esse tipo de jogador, obviamente, que tentamos ter um cuidado especial. Primeiro, não deixar ele ter tempo, que não deixar ele receber, sempre ter gente em cima. Mas ele, claro, é um jogador tão determinante, ele tira sempre o marcador que vem perto, ele tem uma visão de jogo muito boa e acaba sempre colocando o companheiro dele em vantagem, né? Mas na verdade o Santos criou mais chances, não foi assim, se não foi com nossas perdas da bola, né? Mais em transição, contra-ataques, momentos que a gente estava confortável, que a gente tentava acelerar a jogada, acabava forçando um passe, errando no meio e acabamos sofrendo assim, né? E eu tentei corrigir isso no intervalo, tentei segurar um pouco mais o Varela, sempre, principalmente para tentar segurar essas investidas, que era a única forma que o Santos estava criando perigo na gente, mas infelizmente no erro nosso eles conseguiram fazer o gol. Isso é futebol. Continuar insistindo em que nosso time tem que tentar se proteger bem desses contra-ataques, porque quando a gente tem muito tempo a bola, é a forma que o adversário tem de nos machucar. Dele com você, até teve uma hora no gol. Queria saber também se teve alguma estratégia para poder pensada em cima do Neymar, né? Porque a gente sabe que é um jogador letal e que pode acabar com o jogo como fez. Teve alguma estratégia? E queria que você pudesse falar também sobre essa troca que você teve com ele. Bom, um jogador extraordinário, um grande amigo, ex-companheiro de seleção, tenho uma amizade muito grande, muito boa com ele, e é um privilégio para o futebol brasileiro que ele esteja jogando aqui novamente, né? Uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, conseguiu... Okay. Ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, um jogador que é determinante, um jogador que pega a bola e sempre faz alguma coisa, sempre faz uma jogada de perigo, de efeito, ou deixa algum companheiro na cara do gol. E esse tipo de jogador, obviamente, que tentamos ter um cuidado especial. Primeiro, não deixar ele ter tempo, que não deixar ele receber, sempre ter gente em cima. Mas ele, claro, é um jogador tão determinante, ele tira sempre o marcador que vem perto, ele tem uma visão de jogo muito boa e acaba sempre colocando o companheiro dele em vantagem, né? Mas na verdade o Santos criou mais chances, não foi assim, se não foi com nossas perdas da bola, né? Mais em transição, contra-ataques, momentos que a gente estava confortável, que a gente tentava acelerar a jogada, acabava forçando um passe, errando no meio e acabamos sofrendo assim, né? E eu tentei corrigir isso no intervalo, tentei segurar um pouco mais o Varela, sempre, principalmente para tentar segurar essas investidas, que era a única forma que o Santos estava criando perigo na gente, mas infelizmente no erro nosso eles conseguiram fazer o gol. Isso é futebol. Continuar insistindo em que nosso time tem que tentar se proteger bem desses contra-ataques, porque quando a gente tem muito tempo a bola, é a forma que o adversário tem de nos machucar. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Hoje você colocou o Wallace no segundo tempo. Queria te perguntar se na estratégia com o Wallace era a minutagem que você já esperava, se daria para dar um pouco mais de tempo para o jogador, e que explicasse também o motivo de não utilizar o Matheus Gonçalves dentro